Olá, tudo bem? Nós somos aqui o Silas Lima. Teca Pereira. Nós somos da Acesso Paraguai, uma assessoria de migração aqui para o Paraguai. Um ponto muito importante para você que está buscando fazer o seu processo de migração para o Paraguai é entender as etapas que acontecem nesse processo, tá? Então, André, vamos lá. Hoje eu sou brasileiro, quero migrar para o Paraguai. Como que funciona isso? Quais são as etapas? Como que acontece? Quero já chegar, já quero abrir conta, quero fazer tudo, é do dia para noite? Não, não é. Tudo é um processo, né, que você tem que ir conquistando aos poucos, né? Então, a primeira coisa que você precisa ter para você poder vir para o Paraguai, se instalar, ter os seus direitos aqui e tudo mais, é a cédula de identidade. Então, essa é o primeiro documento que você precisa, é a cédula de identidade. Tá. Para eu tirar a cédula de identidade, o que eu preciso? Como que eu faço? Quais são as etapas até eu chegar na cédula de identidade? Tá, então a primeira etapa é você trazer a sua documentação do Brasil. Nós da Acessos tiramos todas as suas certidões no Brasil, né? Então você não precisa se preocupar em ter que correr atrás das certidões, buscar para poder fazer o AIA, nada disso. Então a gente vai tirar todas as certidões para você e quando você chegar aqui no Paraguai, na data que a gente vai marcar contigo, toda a tua documentação vai estar pronta. Tanto as certidões do Brasil quanto as certidões do Paraguai vão estar aqui pronto para você, para nós darmos início à sua conquista da cédula. E aí o primeiro passo é nós nos dirigirmos até o Departamento de Imigração. Nesse departamento nós vamos apresentar todas as suas documentações e aí nós vamos ter lá um determinado prazo e você vai conquistar então a sua cédula de admissão temporária, que é válida por 2 anos. Com essa cédula de admissão temporária, eles vão devolver também para nós todos os documentos os quais nós demos entrada. E aí nós vamos autenticar alguns documentos, essa cédula e algumas coisas vão autenticar como é que fala? No cartório, né? É escrivaninha que chama aqui, no cartório de notas, como se fosse no Brasil, um cartório de notas, né? E aí nós então vamos nos dirigir até a Polícia Nacional, onde nós vamos dar entrada na solicitação da sua cédula. E aí vai tirar a foto do seu rosto, igual você vai fazer uma cédula no Brasil, tá? Igual o RG do Brasil. Vai tirar a foto, vai tirar as suas digitais. E aí, então, vai ser solicitado a sua cédula, que vai demorar alguns dias, mas ela vai vir dessa forma. Legal. Tem um terceiro elemento aqui na nossa conversa que não está aparecendo direito, que é o dólar, tá? Como a gente gosta muito de dólar, por isso que nós optamos pelo Paraguai. Então, só para eu poder entender aqui. Então, o primeiro passo é eu dar entrada no meu processo de imigração, Departamento de Imigração, aceitar a minha admissão temporária no Paraguai. Exato. Tá, aí com isso depois nós nos dirigimos a um órgão da polícia e aí eu vou tirar a cédula de identidade, tá? Isso. Com a cédula de identidade em mãos, quais são os meus direitos e as minhas obrigações dentro do Paraguai? Eu estou respaldado pela lei paraguaia? Total. Você está protegido por todas as leis paraguaias. Você tem todos os direitos como um paraguaio, né? Então você pode comprar carro, você pode abrir conta bancária, você pode tirar o seu RUC, né? Que é o número do contribuinte lá, como se fosse um CPF nosso, não é, mas é como se fosse, enfim. Você pode ter a habilitação, você pode ter uma vida que se segue, né? Abrir empresa, enfim. Normal. Eu perguntei isso porque tem muita gente que pergunta para nós, e às vezes até informações desencontradas na internet, falando que o cidadão imigrante não tem direitos no Paraguai, não tem nada. Isso é uma falácia, né? É uma Porque falácia, uma vez que você está sob a responsabilidade do Estado, você tem todos os direitos e principalmente as obrigações do Paraguai. Tá? Mas para isso você precisa ter a sua admissão temporária dentro do Paraguai, a sua cédula de identidade paraguaia, porque você não pode querer ter os seus direitos paraguaios se você é um transeunte, você está transitando no país como um turista, por exemplo, né? Porque quando você entra no país, obviamente, você vai ter que ter uma permissão, aqui a gente chama de permisso, que vai ser o teu carimbo que eles vão dar lá de permisso no teu passaporte. Se você não tem passaporte, você vai entrar com o RG teu, eles vão te dar um papelzinho lá, que é a permissão para você ficar 3 meses, né? 90 dias circulando dentro do país como um turista. Legal.
Então isso é um ponto importante, porque tem muita gente que fala assim, ah não, eu só preciso ir lá no Migramóvel e vou tirar minha cédula. Não, ou vou lá no departamento de imigração. Então isso daí é só uma autorização para você estar dentro da área limítrofe do país. De forma regular. De forma regular. Se você for como um turista apenas fazer compra, você vai ter essa permissão por 90 dias. Se você quiser ficar mais tempo porque você quer estudar o país, você precisa tirar essa admissão temporária. Né? Exatamente. E com a admissão temporária, você já pode dar entrada na cédula e você pode começar a construir a sua vida aqui. Depois da cédula de identidade, você falou uma coisa interessante aí, que é o RUC. O que é o RUC, Andréia? O RUC como é que fala? O sistema de contribuinte de uma pessoa física. Então, você como um profissional autônomo, né? Você precisa ter a sua cédula de contribuição, né? Então, o RUC nada mais é do que um número, tá? Que vai lhe dar o direito de você ter nota fiscal, de você poder trabalhar como um profissional autônomo. Então, por exemplo, quero trabalhar como um assessor, né? Você precisa ter o RUC, porque você precisa pagar os seus impostos que você recebe das suas comissões ou dos seus honorários como assessor, certo? Eu quero ser um advogado, vou trabalhar como advogado dentro do Paraguai. Você precisa ter o teu número de RUC, que é o seu contribuinte, para você pagar os impostos, os honorários como advogado. E assim você pode, enfim, montar uma empresa de contabilidade, de advocacia, o ramo que você for seguir. Se você não quiser ter mais um sócio, então você trabalha muito parecido como se fosse o CPF no Brasil, só que no Brasil você paga 27,5% de imposto na pessoa física, né? No Paraguai você vai pagar no máximo 10% em cima da pessoa física. Então é isso. Então o RUC eu posso me tornar, eu sendo profissional autônomo, se eu tiver um comércio, alguma coisa nesse sentido, for um professor, for um nômade digital, ele me habilita na Receita Federal, digamos assim, do Paraguai, e ali eu tenho um número de contribuinte, vamos colocar como se fosse o seu CNPJ no Brasil, e ali eu posso então fazer toda a minha movimentação fiscal dentro do país e aproveitar um pouco já dos incentivos. Sim. E com o RUC em mãos, fazendo essa contribuição de tributos, pagando os impostos, isso também ajuda na minha movimentação bancária, no meu histórico de crédito. Exato, isso é muito importante, porque a América Latina, ela tem, né, muitos problemas com narcotráfico, essas coisas. Então, os bancos se preocupam muito da onde vem o seu dinheiro, né? Eles precisam saber, porque no Paraguai, o banco é corresponsável. Então, como que o banco aceita um cliente que ele não sabe de onde está vindo esse dinheiro? Né? Então os bancos se preocupam, porque se der um problema na vida desse cliente, que é cliente dele, pode prejudicar o banco também, tá? Então, você precisa ter um histórico de rendimentos, você precisa fazer movimentações na tua conta bancária, mas não como no Brasil, que você simplesmente vai colocando o dinheiro lá, vai movimentando e, né, Deus dará. Não, aqui não é assim. Aqui eles querem saber, você botou lá 20 mil, 25 mil, da onde que é esse dinheiro? Como que você está movimentando? Então, você vai provar através do teu RUC, tá aqui, eu tô pagando o meu IVA, tudo certinho, todos os meses eu tô pagando sobre essa receita, sobre esse valor que eu tô recebendo. E aí o banco vai ficar tranquilo, o banco falou, não, ok, ela tá pagando em cima dos rendimentos dela. Ou, se eu tô trazendo dinheiro de fora do país, eu tô lá, eu apresento o meu imposto de renda do Brasil, olha, esse dinheiro aqui do Brasil é um dinheiro legal, eu paguei os meus impostos no Brasil, tudo certinho, e agora eu tô trazendo esse dinheiro de lá pra cá, tudo dentro das normas. Então não é um dinheiro frio que está circulando de um outro país para dentro dele, é um dinheiro onde os teus impostos foram recolhidos, a tua vida está totalmente correta. Legal. Então, além de você começar a mostrar dentro do país que você tem um histórico, que você está movimentando, da origem do dinheiro, que isso é um ponto muito importante, não é que aqui no Paraguai é difícil movimentar o dinheiro. Se você trabalha com dinheiro lícito, coisa lícita, você não vai ter dificuldades, apenas comprovando a origem, mas também pela retirada de notas via seu RUC ou via IAS e tudo mais, você vai conseguir criar um histórico de crédito onde o banco vai entender que você é uma pessoa solvente, que você tem ali X de entrada, você tem X de despesa, e o banco começa a analisar esse seu histórico e pode futuramente, com um período
mediante essa movimentação, começar a abrir uma conta em dólar, pode te liberar cartões de crédito, inclusive internacionais. Empréstimos. E é muito importante. Financiamento imobiliário. Então é muito importante assim, não só você ter o dinheiro, uma coisa que é muito importante. Eu tenho X milhões aí no Brasil, quero levar para lá. Você pode trazer, tá? Tem uma operação que precisa ser feita, tem os meios que precisam ser feitos, tá? E isso tem que ser muito bem cuidado, porque você tirar dinheiro do Brasil para trazer para o Paraguai, qualquer lugar do mundo, existe cobrança de IOF, então é importante você consultar quem já sabe fazer, para você não ter uma tributação excessiva no país, tá? Isso aqui a gente pode até assessorar e fazer num vídeo posterior. Então, você pode trazer, mas você conseguir linhas de crédito no país é como se eu chegasse, hoje fosse Paraguai, chegasse no Brasil, falo, tenho aqui R$1 milhão, dá em qualquer banco no Brasil, ok, o banco vai colocar o dinheiro lá numa aplicação, etc., mas isso não necessariamente significa que ele vai me dar crédito, ele não sabe se eu sou bom pagador, se eu pago em dia, se eu não pago e tudo mais, né? Exato. Então esse é um mito aí que tem que se deixar bem claro também. Então, resumindo aqui, para a gente não se alongar muito, o intuito desse vídeo era explicar para você o passo a passo. Então, o primeiro passo, você precisa entender, a gente precisa deixar tudo em ordem nos seus documentos no Brasil, para você ser admitido no país no processo de imigração. Então, o Departamento de Imigração vai falar, ok, está tudo certo, essa pessoa não é nenhum fugitivo da justiça no Brasil, ele está tudo correto, os documentos, nós vamos dar aqui uma permissão para ele poder transitar livremente no país. Exato. E para você acessar a segunda etapa, você precisa tirar sua cédula, que também é feito dentro dos órgãos públicos, e com a cédula você consegue, posterior a isso, abrir um RUC, abrir sua empresa e outras coisas mais. Durante o processo de imigração, existem detalhes peculiares nos documentos que às vezes barra muito aqui na hora que nós vamos levar isso aos órgãos públicos, tá? Óbvio, nós somos assessoria, nós estamos aqui para facilitar isso para você. Existe um valor cobrado, que é um valor que é para tirar dor de cabeça. Nós temos inúmeros casos de pessoas que tentam fazer o processo sozinho e às vezes divergência de dados nos seus documentos quando chegam aqui é barrado. E você perdeu o seu tempo, você teve o custo de viagem, o custo de hospedagem e vai ter um processo de frustração. No geral, ele é simples, mas ele é simples para quem sabe fazer todos os detalhes, tá? O governo paraguaio, nesse período, ele não vai exigir que você esteja morando aqui efetivamente, apenas que você dê entrada 2 vezes ao ano nesse período da sua residência temporária, tá? Então é um período para você fazer os seus estudos, entender o que você vai desenvolver no Paraguai, como que você vai desenvolver, começar a trazer a família, fazer um processo de adaptação e posterior a isso você constitui sua vida. Se você hoje no Brasil tem urgência, você já tem na sua cabeça algumas coisas, você quer acelerar essas etapas, nós temos 2 etapas aqui no processo de imigração, né, André? Sim, que é o Migramóvel. O Migramóvel ou o Departamento de Imigração. São as 2 formas de você fazer a sua documentação, né? O Migramóvel é um móvel mesmo, o pessoal sai como é que fala? O Departamento de Imigração de Assunção sai com toda a equipe deles, com toda a estrutura deles e vem nas cidades que fazem, nas grandes cidades que fazem divisa com outros países. Qual é o objetivo deles? O objetivo deles é documentar, organizar a vida daquelas pessoas que são estrangeiras do Paraguai, que não são paraguaios, que estão de forma ilegal no país. Então eles querem organizar, legalizar essas pessoas que estão de forma ilegal dentro do país. E aí então eles vêm com essa equipe toda para acelerar a documentação, tá? Os brasileiros, sabendo dessa possibilidade de acelerar a documentação, eles aproveitam a utilização do Migramóvel para acelerar essa etapa, né? Então quando você vem para o Migramóvel, você no final de uma semana você já vai estar com a sua cédula de admissão temporária, não é a cédula de identidade. Tá? É a cédula de admissão temporária, que a gente não tem aqui, né? Não. Então eu ia mostrar. A cédula de admissão temporária. Então, que normalmente dentro do Departamento de Imigração demora aí até 3 meses, tá? Pode sair antes, né? Pode sair depois, mas é um órgão público, né? Enfim, mas é nessa média aí, tá bom? A gente trabalha o máximo possível para que isso saia o quanto antes possível para vocês, porque esse é o nosso objetivo, ajudar vocês
nesse prazo também, né? Mas essa cédula de admissão temporária, ela não é expedida imediatamente, como acontece no Migramóvel. Então, no Migramóvel você vai vir para o Paraguai, obviamente, porque você precisa estar aqui para ser colhida a sua digital, as suas digitais, a sua facial, né? Você precisa estar aqui presencial, ok? E aí, então, nesse dia, que normalmente a gente faz isso tudo na segunda-feira, que é o primeiro dia do Migramóvel, nós já entregamos toda a documentação, já colhemos, já fazemos pagamento, já deixa tudo prontinho. No sábado, né, de segunda no sábado, já é entregue para você a tua cédulazinha de admissão temporária, tá? Então no sábado você já sai com essa cédula, você vai sair com um canhotinho também para que você possa transitar no país, enfim, você já vai estar de forma legal, residente de forma legal dentro do Paraguai. Tá? Se você for parado por um policial, você não precisa ficar com medo, assustado. Nossa, vou ser deportado. Não, porque você está de forma autorizada, legal, com a sua cédula de admissão. Se você faz não pelo Migramóvel, mas pelo departamento de imigração, aí esse departamento, isso aqui não vai sair em uma semana. Isso aqui demora alguns dias, dependendo de quem está assessorando, ajudando, pode levar até 3 meses. Então, legal. Só para a gente resumir aqui, então, quem usa o Migramóvel, já nessa etapa, já está economizando pelo menos 90 dias. Por quê? No começo da semana, você vai dar entrada na sua admissão, no final da semana, você já está saindo com a sua admissão temporária, tá? E nesse meio tempo, os clientes da Acesso já conseguem antecipar algumas etapas aqui para ir para a cédula. Então você vai economizar aí aproximadamente 90 dias, 3 meses, para você já começar a dar entrada no seu processo de cédula, e nós já explicamos anteriormente no vídeo quais as vantagens de você ter a cédula. Ficou curioso, quer saber mais informações, está querendo participar da próxima edição do Migramóvel, que vai acontecer agora no final do mês de junho aqui em CDE, precisa de assessoria, conte com o nosso time. Chama a gente aqui na link da bio, entre em contato pelo WhatsApp, a nossa equipe vai atender, vai fazer uma videoconferência, entender todas as informações. E o nosso trabalho, nós vamos fazer toda a documentação para você. Por quê? Porque nós preferimos fazer assim, para que você venha apenas participar do evento e estar com toda a sua documentação legalizada e não ter nenhum problema, como a gente vê no final do dia, muita gente tendo que voltar para o Brasil, voltar àquela correria. Então você vai vir para o Paraguai, vai se hospedar, a gente sempre recomenda vir aí com 2 dias antes, se tiver com uma condição financeira, vem, desfruta um pouco da cidade, vai fazer compra, vai passear, traz a família, depois vamos lá fazer o processo burocrático e você volta para o Brasil já com o seu processo admissional e na sequência, internamente aqui nós estaremos trabalhando já acompanhando a emissão da sua cédula. Após essa emissão, nós enviaremos para você até o Brasil ou você pode vir aqui buscar para depois da entrada no seu RUC nós anteciparmos outras etapas. Então, nós estamos aqui curiosos para entender o seu projeto, o que você pensa, por que você quer vir para o Paraguai. Consulte o nosso time, fale com a gente e vai ser uma honra poder recebê-los aqui em CDE, tomarmos um café junto, ou um mate, como eles gostam de tomar aqui, e seja bem-vindo ao Paraguai. É isso? Vem para o Paraguai.